Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Aqui, direitos humanos, política e cidadania ganham destaque a partir do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos sociais organizados. Você acompanha reportagens produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. O Panorama de hoje começa mostrando o descaso com a educação no país. O presidente Michel Temer vetou um artigo no orçamento de 2018 que dava prioridade para as metas do Plano Nacional de Educação. Isso significa que os investimentos em educação vão diminuir no próximo ano. A reportagem é de João Miyagi. Acompanhe. A educação não será prioridade no governo do presidente Michel Temer em 2018. Ele vetou um artigo da Lei de Orçamento da União que destinava verbas para a melhoria do ensino, como a implementação do CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, que indica qual o gasto por estudante para que tenhamos um padrão mínimo de qualidade educacional. Qualidade da educação pública para toda criança, adolescente, jovem, adulto e idoso que vive no território brasileiro. Então, todas as metas que estão ali são de forma muito prática e tiveram grande participação da sociedade civil com prazos importantes e é esse caminho mesmo para que consigamos chegar na qualidade. Maria Heder, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, explica que cada etapa do ensino básico tem custos diferentes. Para entender o efeito do veto, ela pega como exemplo o ensino médio urbano, cujo investimento mínimo para ter qualidade deveria ser de R$ 3.720 por ano por aluno. Com o corte, o governo federal deixará de investir R$ 500 por aluno. Lá na Meta 20, você tem um prazo já não cumprido, que já venceu, da implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQI. Que é o quê? É pensar, imagina um padrão mínimo do aceitável para a garantia da qualidade, para que progressivamente você chegue nos 10% do PIB da educação, equiparando aos países mais desenvolvidos. Com anúncios como esse, acabou sequer a esperança da implementação desse padrão mínimo. Para o diretor do cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, na prática esse veto do presidente Temer vai jogar no lixo o Plano Nacional de Educação, lei aprovada em 2014, que prevê a elevação gradual da qualidade do ensino, a valorização do professor e o investimento de 10% do PIB em educação. O fato é que com o veto, o que se perde é a possibilidade de se ter uma prioridade de investimento que possa fazer com que as metas sejam cumpridas. Hoje nós já temos um atraso muito grande no PNE. De 30 compromissos que já deveriam ter sido firmados, só 6 foram cumpridos. Hoje o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, é de R$ 141 bilhões. Esse montante é composto por 42% do município, 40% do estado e apenas 18% do governo federal. O artigo vetado aumentaria a contrapartida da União dos atuais 18% para 37%, equilibrando os valores investidos. Quando o presidente Michel Temer apresentou a proposta do teto de gastos, ele garantiu que verbas da educação e saúde não teriam restrições. Mas, na prática, os especialistas acreditam que o governo Temer não está compromissado com a educação. Quando ainda falta para a qualidade dos que estão matriculados, com uma restrição, um teto dos gastos, fica impossível garantir a qualidade e muito pior do que isso, gente. Quando a gente fala de qualidade, é uma violação dos direitos. O Estado não está cumprindo com a sua obrigação. Aquilo que na época da aprovação do teto dos gastos, o governo assumiu um compromisso que educação e saúde não se mexeria, no primeiro teste, a justificativa do governo foi ao contrário, justamente para que possa se priorizar a meta fiscal, educação e saúde deixaram de ser prioridade. Você já pensou na relação entre a política econômica de austeridade do governo Michel Temer e a violação dos direitos humanos no Brasil? Pois este foi o tema de uma audiência pública realizada em São Paulo por iniciativa do CONDEP, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Estado de São Paulo, e da plataforma Desca, que também atua na defesa dos direitos humanos. A repórter Ana Flávia Quitério acompanhou. Dá uma olhada.
Não haverá enfrentamento efetivo da crise econômica do país enquanto questões sociais, como a violação de direitos humanos, não forem prioridade do poder público. Este foi um dos pontos centrais apontados durante esta audiência pública, organizada pela plataforma Desca, uma rede de movimentos sociais, ONGs e organizações ecumênicas voltada aos direitos humanos. Primeiramente, a gente tem toda uma parte teórica que a gente fez um levantamento prévio, né? Então essa é uma parte de audiência pública, onde a gente vai fazer uma oitiva de todas as pessoas que são afetadas, grupos, comunidades. Também a gente tem chamado o Ministério Público, Defensoria Pública, e depois nós vamos visitar os locais. E para saber o tamanho do impacto que a política econômica de austeridade do governo Temer está provocando na vida da população, a Desca vai realizar missões em 5 estados brasileiros. O objetivo é fazer diagnósticos e recomendar soluções para violações apontadas pela sociedade civil. Estão sendo investigadas situações como o desmonte da política de agricultura familiar, a crise do sistema de saúde, sobretudo com relação ao atendimento da população afetada pela tríplice epidemia em Pernambuco, a situação da população indígena, a situação da violência crescente nos morros cariocas, nas favelas cariocas, e aqui em São Paulo o nosso foco vai ser a situação da população em situação de rua, as ocupações de moradia e a situação dos inúmeros desempregados e desempregadas que estão nas filas, né, em busca de trabalho na cidade de São Paulo. A cada ano, a plataforma Desca, ela escolhe um tema do qual vai ter uma relatoria. E o que é essa relatoria? É você identificar comissões nas cidades das violações de direitos humanos, depois é feito um relatório com recomendações e ações no âmbito internacional da OEA, da ONU e no âmbito nacional, Conselho de Direitos Humanos e também nas questões locais. As missões serão realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás e Pará. As informações levantadas serão reunidas num relatório nacional, junto com discussões jurídicas e econômicas e recomendações ao Poder Judiciário. O documento será entregue até outubro ao Senado Federal e às instâncias de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos e das Nações Unidas. A ideia é a gente poder que esse instrumento final, que é esse relatório com recomendações, sirva de instrumento de incidência junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Judiciário, para as mudanças e a melhoria das ações para a população em situação de rua. Em São Paulo, a missão vai contar com o apoio do CONDEP, o Conselho Estadual de Proteção à Pessoa, e vai investigar as condições de vida da população em situação de rua. A polícia é para reprimir o crime, a polícia é para cuidar do cidadão, a polícia não é para violar direitos, não é para oprimir cidadão. Quando ele bota a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar para oprimir e reprimir os que estão dormindo nas calçadas, embaixo do viaduto, isso é uma violação de direito muito grave. E a gente continua falando sobre desmontes do governo Temer. O programa Farmácia Popular, que beneficia 10 milhões de pessoas com medicamentos de uso comum a preços reduzidos, deixará de existir. Com isso, serão fechados 360 pontos de distribuição de remédios em todo o país. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Dona Maria do Socorro está preocupada. Há 5 anos, compra os 3 remédios que precisa para a pressão, alergia e estômago na farmácia popular. Gasta R$ 100 por mês. Com o fechamento das farmácias populares, ela explica que vai gastar pelo menos R$ 60 a mais para comprar esses remédios numa drogaria comum. Dinheiro que faz diferença no orçamento da família. Se eu for somar tudo que eu economizo, eu pago a peruca escolar e o curso de inglês da minha filha. Nem sei explicar como que fica a saúde, né? Esse governo que deveria fazer alguma coisa pelo pobre, cada vez ele dificulta mais a vida do ser humano. O programa Farmácia Popular, criado em 2004 na gestão do então presidente Lula, barateou centenas de remédios e ampliou o acesso da população a mais de 110 medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que passaram a ser distribuídos gratuitamente ou vendidos com até 90% de desconto. A medicação para as pessoas ela é essencial e as pessoas ficavam menos doentes porque elas seguiam o tratamento recomendado pelo médico, tomando a medicação.
Neste mês, o governo Temer encerrou o financiamento da rede própria das farmácias populares, o que significa o fechamento de 367 lojas em todo o país. Segundo o Portal Brasil, do governo federal, o programa atendia quase 10 milhões de pessoas por mês, principalmente idosos, e a maioria, cerca de 7,5 milhões, adquiria remédios gratuitos. Cada centavo que sai da gente é uma falta que ninguém imagina. Às vezes eu digo, será que esse povo não tem coração? Os mais fracos que pagam a dívida de uma corrupção, de tanta coisa que acontece, que não pode fazer isso. O governo alega que dos 100 milhões de reais destinados ao programa Farmácia Popular em 2016, apenas 20 milhões de reais foram usados na compra de medicamentos e que o restante foi gasto com a estrutura da rede. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que ao encerrar a rede própria, o governo economizará 80 milhões de reais, recursos que serão destinados aos estados e municípios para a compra direta de remédios. O problema começa com a emenda constitucional 95. Se o governo federal vai diminuir os recursos para a área de saúde por 20 anos, isso significa que vai ter reflexo no município, lá nos municípios e nos estados. Portanto, terá menos recursos para poder disponibilizar medicamento. A partir de agora, os usuários das farmácias populares devem procurar as drogarias conveniadas, que oferecem hoje apenas 25 medicamentos gratuitos. Só vem as coisas para prejudicar os que mais precisa, que é esse remédio caro, que é o remédio que a pessoa depende desse remédio e não tem condições. Quer dizer, você está indo contra a vida, né? Está a favor da morte. Quando fecha essas coisas, é direto. Não é o impacto de outra coisa, sabe? É direto na saúde de quem está vivendo com isso. No próximo bloco do Panorama, você acompanha a união de metalúrgicos de todo o país em defesa dos direitos históricos da classe trabalhadora. É já já, não saia daí.